Qual é, pessoal? Finalmente eu terminei o livro que eu estava lendo do Leonardo Boff, esse livro chamado Igreja, Carisma e Poder. O interessante dessa edição é que é uma edição revisada. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o livro ele tem que conter todas as normas que o, eu sempre esqueço o nome, a doutrina da fé pediu para que contenha esse texto, que é exatamente o, processo todo o processo todo contra o Leonardo Boff. Isso que é a parte interessante talvez do livro. O livro é ótimo de ler, é um livro que você entende basicamente como é que é a estrutura de poder dentro da Igreja Católica, especialmente no Brasil, e ele conta no final exatamente esse diálogo, o chamado colóquio, entre Leonardo Boff e o cardeal Ratzinger, né, o atual Papa, né, Bento XVI. Também tem um finalzinho, a carta, quando o Leonardo Boff decide deixar de ser padre, larga a batina para seguir a vida como leigo, né? E e é interessante, assim, o livro, eu diria que, na minha opinião, todos os temas polêmicos que o Leonardo Boff aborda, ele sabia que ia dar merda esse livro. Para mim, ele fez querendo que isso acontecesse para poder ganhar notoriedade, ganhar fama. Porque há certas coisas que ele fala, especialmente quando você entra na discussão dele com o cardeal Ratzinger, você percebe que ele não está preocupado em medir palavras ou fazer uma média, ele está preocupado mesmo em falar, jogar merda no ventilador. Essa que é a verdade, né? Eu diria que o livro, a primeira parte do livro, a primeira metade do livro, fala muito sobre teorias anarquistas que comentam sobre modelos de sociedade mais justas, mais igualitárias, mais em que há a participação de todos. Ele simplesmente pega essas ideias e coloca na perspectiva da igreja. Eu diria que a parte realmente marxista é quando ele vai falar dos meios de produção espiritual. Ele interpreta a ação do clero como um monopolizador do material espiritual que a gente tem, que seria basicamente certas bênçãos, certas indulgências, a Eucaristia principalmente, né? E ele vai questionar esse tipo de coisa. Eu diria que essa parte que é realmente marxista. O resto, para mim, é mais uma análise anarquista do poder. Tem uma parte histórica muito boa, que ele vai falar exatamente como que a Igreja Católica foi deturpada pelo o imperador Constantino, e, e a parte realmente que assim eu não gostei, porque ele faz uma mistureba, ele pega um sincretismo entre. Ele vai falar que o futuro do cristianismo é um sincretismo aqui no Brasil, pelo menos, com as religiões afrodescendentes. Então ele começa a misturar demais assim as ideias dele com as ideias da Ubanda e sei lá, eu não sei se ele tem algum viés para a Ubanda, se a história dele é essa. Eu acho que nesse sentido ele foi infeliz. Eu acho que ele poderia trabalhar o cristianismo, não começar a fazer uma mistura completa das coisas. E talvez seja isso que assustou aos conservadores que leram esse livro e se preocuparam com tudo que ele estava ganhando notoriedade, né? Ele só foi julgado pelo Papa porque o, o cardeal Eugênio, eu sempre confundo, o antigo bispo era Eusébio e Eugênio, isso. Então, o cardeal Eugênio, ele colocou o livro ele colocou o livro do Boff direto na igreja do Rio de Janeiro tinha uma secretaria da doutrina da fé instalada por ele. Praticamente ele instalou isso para poder
combater o livro do Boff, que estava tomando muita repercussão dentro do Rio de Janeiro. E todo mundo sabe que a figura histórica que foi Cardeal Eugênio. Então, assim, houve dois embates grandes, né? O Boff com o Cardeal Eugênio, que nitidamente Boff critica ele, não gosta dele, né? E eu acho que ele não imaginou que isso chegaria, ou imaginou assim, acho que ele imaginou que isso chegaria às instâncias da doutrina da fé e, não sei, por questões históricas, chegou lá no Guardião Ratzinger, que, por coincidência ou não, eu acho esse ponto da história muito interessante. O Boff, ele recebeu sua tese de doutorado em teologia lá em Roma, exatamente com a banca sendo o Cardeal Ratzinger. E logo em seguida ele está lá discutindo as mesmas teses, porque o que é o livro Igreja, Carisma e Poder? Basicamente vai ser um conjunto de palestras que ele deu, capítulos da tese dele de doutorado. É um compêndio de tudo que ele fez em uma certa época. E ele vai reunir isso botando esse enfoque, né? A igreja do poder e a igreja do carisma. É interessante, assim, eu li outras coisas por fora que vão falar que o relacionamento dos dois até parecia ser bem amigável, apesar do Boff ser bastante arisco em relação a alguns pontos que as pessoas que vêm da Europa, infelizmente, têm preconceito com os latino-americanos, pelo menos dentro da igreja. E aí eu fico me questionando, será que aconteceu alguma coisa para o Boff tomar tanta raiva assim do Ratzinger e chegar nesse nível? Eu não sei, gente. Para mim, os dois são grandes teólogos, isso é ponto. Muita gente vai achar que o Ratzinger defende pontos conservadores, mas na verdade ele, como teólogo, defende muitos pontos em comum. Pelo que eu entendi, o Boff é da teologia sistemática e o Ratzinger, ele é da teologia, eu não lembro, mas parece que não são matérias tão distintas assim. E eles defendem cada um dos seus pontos, né? São diversos, só que o que eu quero dizer é que quando o Ratzinger toma essa posição de, sei lá como posso dizer, patrono da doutrina da fé, ele toma uma atitude mais política. Então ele tem que, e principalmente como Papa, hoje, ele tem que tomar uma atitude mais pensando em todo do que nas suas próprias convicções mesmo, enquanto teólogo. Eu diria que o livro é ótimo. A parte mais legal é você ler o colóquio entre os dois, porque você vê duas coisas. Primeiro, você percebe que você aprende como debater pontos completamente polêmicos, né? Você tem duas pessoas muito inteligentes que atacam seus pontos, né? O interessante da parte do Ratzinger, ele vai atacar exatamente os pontos em que como posso dizer assim, ele não esconde, ele vai esconder os pontos que realmente a igreja tem que evoluir muito, que é o acúmulo exagerado de poder. Mas ele vai tomar atenção na crítica sobre os pontos que o Boff realmente falha. E o Boff, quando vai fazer a réplica, ele vai tapear, esconder os pontos que realmente polêmicos, que não tem nada a ver, para fixar exatamente naqueles pontos que ele sabe que tem razão. E fica esse embate, um escondendo o erro do outro e cada um se achando dono da verdade. Eu acho que é um ótimo aprendizado de como que num diálogo, numa conversa, as pessoas simplesmente não chegam a nada. No final, eu diria que é um grande aprendizado esse livro, principalmente para entender como é que é a estrutura da igreja. E, como posso dizer, seria um livro que eu leria de novo? Talvez a primeira parte eu leria. A parte histórica, sim, eu leria, sim.
eu aconselho firmemente. Primeira coisa, eu acho que se você é marxista e está dentro da Igreja Católica, a primeira coisa que eu percebo é que, no final, o Boff não se considera marxista. Eu acho assim, se você é marxista, assume isso. Eu acho que não tem que ter vergonha. Parece até que a pessoa não quer encarar o conflito que há entre ser marxista e estar dentro da Igreja Católica, né? Porque a gente sabe que a ideologia marxista ela é contra a Igreja. Eu acho que a pessoa tem que saber encarar isso, né? O, a, outra coisa que eu percebo é, não sei, acho que fica essa pedida. O livro é muito longo, eu demorei mais de um ano para ler, né, lendo muito devagar. A parte final dele você teria que parar um pouco, ler com mais calma. Eu demorei mais na parte final do que no livro como um todo. E, enfim, é isso aí, gente. Para mim, o Boff quis mais chamar atenção do que outra coisa. Mas no meio dessa história, ele é um bom escritor e fez um bom livro. Esse que é o ponto, né? É, eu aconselho muito. A editora é a editora Record. Não conheço ela, mas ela que está fazendo essa edição revisada, que é uma edição recente. Então, ela tem uma boa pedida para ler, tá bom? Então, fique na paz e tchau.